Fala, meus beberes! É o seguinte, meus jovens. Oitavo ano, revisão sobre África. É rapidão. Eu falei para vocês que eu ia passar essa revisão, então vai ser muito rápido. Então é o seguinte, logo de cara, vamos conhecer aqui estes mapas, tá? Eu tô dentro da tela, moleque, eu sou muito firme, vamos lá. É o seguinte, destaca aí para mim, meu jovem. Tu vai destacar aí, eu vou fazer de azul aqui. Países que compõem a parte da África chamada islâmica. Todos esses que se encontram nessa região mais clara, percebem? Esses são os países que compõem a chamada África Islâmica, tá? E são os países quais? Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Saara Ocidental. Países esses que compõem a África Islâmica. Quem são os outros? São os países que estão localizados no que nós chamamos de África subsaariana. Ok? Não esquece esse detalhe, é bem importante você lembrar da África Islâmica e da África subsaariana, que são duas partes essenciais desse continente, ok? Vamos lá. E com essas informações, tu já pode ter uma ideia que os países da África subsaariana, eles vão ficar abaixo do deserto, né? Logicamente, do deserto do Saara, ok? Vamos lá. Um outro detalhe aí é que você percebe que existem diversos países. Dentre esses diversos países, ao longo do ano, ao longo dos anos, né, principalmente a partir das décadas de 60 e 70, nós tivemos um processo que chamamos de descolonização, tá? Esse processo de descolonização fez com que alguns países não se entendessem justamente nesse contexto aí que você está vendo do mapa, esse mais amarelo aí, né? Alguns países não conseguissem justamente o seu processo de uma colonização bem feita. Eles uniram os colonizadores e os descolonizadores, eles uniram tribos que eram rivais, etnias diferentes, e assim surgiram N conflitos. Um dos conflitos que eu quero destacar foi um conflito que aconteceu em 2008 no país, né, em Serra Leoa. Lá ficou acontecendo a chamada Guerra Civil, tá? Guerra Civil. Beleza, Guerra Civil. Então não esquece, Guerra Civil, Serra Leoa, 2018, devido ao processo de descolonização, começaram a surgir conflitos. Dentre esses conflitos, tu tem essa guerra civil que aconteceu lá. Mas temos destaque também para outros países. Dentre os países que tem aí, tu tem um que surgiu logo depois de um desses conflitos, foi o Sudão. O Sudão, ele dividiu em Sudão do Sul. Sudão do Sul hoje é o país considerado mais novo do planeta. Ok? Vamos lá. Dentre essas coisas, deixa eu ver aqui as anotações. Bem, tu vai ter Serra Leoa com outra informação também, um dos piores IDHs, e você sabe que IDH, né, é o Índice de Desenvolvimento Humano, e falando sobre desenvolvimento humano, um dos piores IDHs se encontra nesta região que chamamos de Chifre da África. Tá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. O que mais tu tem aí? Bem, tem um mapinha aqui que eu quero que tenha um destaque. Vou dar um zoom aqui bem legal para ficar bem em destaque. Eu quero que tu lembre de dois desertos. Um, tu não pode esquecer nunca, que é o deserto do Saara, deserto quente, e o deserto de Kalahari. Dois tipos de deserto que tu pode encontrar facilmente, tá? Na prova. Dica aí, tá? Tu pode encontrar facilmente na prova. Um outro detalhe, prestem atenção nas linhas imaginárias. Olha aqui, ó, linha do Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Olha a direção deles. Olha a direção, olha o barulho. Então, tu vai ter certinho essas linhas se destacando e fazendo com que haja mudanças climáticas na região da África. Ponto aí. Essa floresta que eu vou fazer de verde aqui tem uma importância muito grande e nela tem uma bacia hidrográfica também muito importante que a gente vai destacar aqui. Vou puxar aqui para o lado, diminuir, né? Diminuo um pouquinho, estou ali na tela ainda. Oi, eu estou aqui ainda.
eu vou destacar aqui a chamada floresta equatorial, tá? Essa floresta equatorial é a floresta do Congo, que é muito semelhante à floresta amazônica. Olha a posição aí que está, na mesma latitude, ou melhor, na linha do Equador, junto com a floresta amazônica, que tem a mesma latitude, estão no mesmo paralelo. Com isso, como é o nome da floresta? Essa mesma, Floresta Equatorial do Congo, onde temos uma grande quantidade de chuvas. Olha essa cara, igual a gente aqui em Manaus. Uma grande quantidade de chuvas e nós vamos ter também, né, rios importantes. Qual rio importante é na região? É justamente o rio com o nome, olha só, Congo. Olha que interessante, né? E o destaque quando falamos de bacias hidrográficas, além do rio Congo, tu vai ter essa bem aqui, ó. Vou fazer de azul agora, hein? Tu consegue perceber este caminho bem aqui, ó? Esse caminho todinho aqui, esse caminho todinho. Nesse caso aí, é uma bacia hidrográfica que ela é de suma importância, onde tu tem alguns detalhes que tu já grifou no teu livro. Eu sei, tu é estudante, que sai em vários pontos. Desta saída, tu tem o que nós chamamos de foz, né? Foz ou desembocadura, é o final da bacia hidrográfica. Essa foz é uma foz em delta, até fazer bonitinho para te tirar 10 na prova, foz em delta, e a bacia hidrográfica que eu estou me referindo é a bacia do Nilo. Importantíssimo para vocês. Não esquece. Então quer dizer que a bacia do Nilo, o rio Nilo, ele tem uma importância muito grande e perceba que ele passa até mesmo por regiões de clima o quê? Qual é o clima aí que vocês acham? De clima, credo, horrível essa letra. De clima, vou apagar mais um pouquinho. De clima desértico. Presta atenção, meu jovem. De clima desértico, tá? Então, tu tem áreas de clima desértico, sendo que a bacia hidrográfica do Nilo, o Rio Nilo, que é a sua foz em delta, ele sai e começa a formar ilhas, né? Então, se fosse em estuário, ia ser só uma única saída. Mas como é em delta, nós vamos ter várias saídas. E essa foz aqui, ó, estou apontando aqui, ó, essa foz aqui, que está em destaque, a foz do Rio Nilo, ela é tão importante e para a questão da variação do clima, a questão de abastecimento mesmo devido o que ela vai levando e vai justamente as áreas agricultáveis em volta dessa bacia hidrográfica, tá? Então, é muito, 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 muito importante. E olha, eu vou te dar essa dica final aí que é cai na prova. Então, um destaque agora também que nós podemos falar é a questão do relevo, né? Essa aqui não dá para falar muito do relevo, mas nós temos o relevo característico da região, vou colocar aqui embaixo, relevo, dá para ler? Dá para ver? Bem aqui, ó. Relevo característico da região se destaca dois. Nas suas bordas, ou seja, aqui, nas bordas do continente, aqui, ó, olha só, isso aqui, ó, borda do continente. Destaca-se relevo do estilo de planície e planalto, mas principalmente aqui, ó, planaltos costeiros. Não esquece disso, meu jovem, vai ser cobrado. E dentro do continente, ou seja, nessa área que tu vai adentrar o continente, tu vai ter um destaque para as chamadas, como é que eu posso colocar aqui? Planícies interioranas, né? São as planícies mais baixas, áreas de depressão, tá? Então tu vai ter um destaque para planícies e depressões, tá? Planícies e depressões. Essas planícies de depressões, você tem que estar atento que há um processo de eu tenho caramba, cadê? Eu tenho a borda elevada e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou abaixando cada vez mais, eu vou afunilando cada vez mais.
Beleza? Não esquece disso. E tu tem também um destaque que eu quero só que tu lembre aí no teu caderno. Agora eu não me recordo a página, mas eu sei que tu vai achar esta palavra aqui, essa palavra aqui, ó, que eu vou escrever até aqui, quase na minha cabeça que eu vou escrever, que é a palavra, é o Vale Rift, ou Rift Valley. Mas eu vou colocar aqui, ó, Vale Rift. Cara, vai lá no teu material, procura isso aqui e estuda para a tua prova justamente esse Vale Rift, tá? Tem lá no teu livro, vai ficar bem fácil para te estudar, mas isso aqui, esse aqui, ó, isso aqui eu posso deixar bem aqui. Tu tá estudando pelo celular, tá estudando por onde? Tá estudando pela tua TV? Tira o print do tio aqui, pai. Agora. Tá? Então, vai lá. Além dessa parte de relevo, hidrografia, tu tem que falar do aspecto social, do aspecto econômico, das mudanças que tiveram no continente africano. Dentre as mudanças, eu quero destacar esse carinha aqui que foi muito importante para uma quebra de uma questão que envolvia a segregação, a separação a partir de raça e cor. Nesse caso aí, foi um processo que ocorreu lá na África do Sul, vou até colocar de amarelo aqui também, África do Sul. Lá houve um regime que ficou conhecido como apartheid. Aí está escrito apartheid, né? Mas então, é o apartheid, que é o sistema, é o regime de segregação racial. Segregar é o ato de separar. Eu vou separar brancos de negros, tá? Então, o apartheid, vou colocar de azul agora para te não esquecer na hora da tua prova. O apartheid é segregação. Segregação racial, tá? Segregação racial. Não esquece disso. Destaque para quem? Para quem lutou e muito para que acabasse esse sistema de segregação racial. Destaque justamente para Nelson Mandela, tá? E uma das frases bem grandes, está cortada aí, mas não tem problema, dá para ler. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, te liga nesse pensamento aí, que com a educação você vai conhecer novos mundos. Com a leitura você já conhece, imagina aumentando seu conhecimento cada vez mais. Beleza? Então, Nelson Mandela, principal líder dessa questão de luta contra esse regime que ficou conhecido como apartheid. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para lembrar para vocês. Segregação tu já sabe. Quanto tempo durou, né? Foi da década de 40, mais precisamente de 1948 até 1991. Então quer dizer que chegou até a década de 90. Escuta, até a década de 90. Década de 90. Beleza. Então, década de 90 chega justamente o apartheid e o fim do apartheid. Aí assim o Nelson Mandela consegue ser eleito, ele se torna presidente da África do Sul e começa a pregar uma união do continente africano. Beleza, galera? Então, ótima prova para todos. Vou até colocar aqui, ó, ótima prova. É só quiz, né? Então vai ficar de boa, tá? Vai ficar muito de boa. Eu quero que vocês lembrem aí dessa aula. Dá para ir voltar, dá para passar, dá para voltar de novo. E dá para dar um like e se inscrever no canal. Vocês sabem que eu brinco com isso, mas eu estava preocupado demais com esse pouco tempo de aula que nós tivemos. A galera que está online, a galera que está só em casa, que não pode devido às comunidades. Galera, tá aí, eu estou tentando fazer esse máximo aí para todos nós termos uma revisão bacana. Beleza? Até mais!